Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV. E a gente abre o programa de hoje com as notícias do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, a seca segue impactando as negociações no mercado de reposição em São Paulo. Mas mesmo com a estiagem, as cotações estão pressionadas para cima. Nos últimos 7 dias contados de quinta-feira passada para trás, o preço do bezerro de desmama subiu 0,4%. O do Diano, 1,1%. O do Garrote, 0,4%. A única queda entre os machos ficou por conta do boi magro, que caiu 0,3%. Para as fêmeas, a situação foi de alta em todas as categorias. A bezerra de desmama aumentou 0,6%. A bezerra de ano, 0,4%. A vaca magra, 1,3%. E a novilha teve a alta mais expressiva, de 4,7%. No curto prazo, os preços não devem sofrer grandes variações. Isso porque o período de seca deve persistir e a condição das pastagens começar a mudar a partir da segunda quinzena de setembro. Em Rondônia, a relação de troca piorou para 3 das 4 categorias de machos destinados à reposição. Agora, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, o pecuarista pode comprar o equivalente a 2,2 bezerros de desmama, 1,9 bezerro de ano, 1,7 garrote e um boi magro e meio. A integração lavoura-pecuária combina produção agrícola e pecuária em um único sistema. Ao vivo, eu converso com Ana Paula Oliveira, zootecnista e médica veterinária. Boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês hoje conversando um pouquinho. Ana, eu queria que você explicasse para a gente que esse é um dos temas, né, do encontro de intensificação de pastagens da Scott, que vai ser realizado nos dias 25 e 26 de setembro, né? Explica para a gente. Isso, exatamente. Agora em setembro nós temos um encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria, que vai acontecer no Ribeirão Shopping, né? Então são 2 dias aí dedicados a essa área, no qual nós vamos abordar num primeiro bloco o mercado, as expectativas, o que nós acompanhamos e o que está por vir. Nós temos um bloco, né, dedicado a manejo e conservação de pastagem. Depois nós seguimos para um bloco de oportunidades, onde nós vamos discutir um pouquinho sobre esse início de mercado de carbono. E também temos um bloco diretamente para falar de integração lavoura-pecuária. Aqui nós na Scott Consultoria temos uma expedição que se chama Confina Brasil, que percorre o Brasil inteiro fazendo um mapeamento, né, dos confinamentos. E a gente viu durante essa expedição que a integração lavoura-pecuária vem sendo uma prática bastante utilizada dentro dessas propriedades, né? Então, esse ano, pensando nessa visibilidade, tudo que a gente tem acompanhado sobre sustentabilidade e a importância do tema, nós trouxemos um bloco exclusivamente para falar sobre isso. Nesse bloco de intensificação, vocês vão falar as vantagens da integração na lavoura-pecuária. Quais seriam as vantagens? Bom, um primeiro ponto, quando começamos a discutir a respeito, seria quando a gente leva em consideração solos arenosos, né, que a gente sabe que tem aí bastante lixiviação e perda de nutrientes nesse solo. Quando nós passamos a trabalhar com sistemas integrados, a gente melhora a qualidade desse solo. Nós temos aí um crescimento algo mais profundo de raízes, nós aproveitamos também uma palhada em cima desse solo, então a gente melhora as condições do solo. Quando a gente melhora essas condições do solo, isso reflete nos sistemas de produção. No caso, o que mais acontece é a lavoura de soja, um milho safrinha ali consorciado com o capim, onde o boi vai vir a pastejar no final desse sistema. Nós temos aí, com a integração lavoura-pecuária observado, aumento de produtividade, né, por hectares, né, em toneladas aí a gente falando, e também temos um aumento de número de animais, unidades animais, UAs por hectares nessas áreas dos sistemas integrados, né, algo que vem mostrando bastante resultado. Uma coisa que eu acho interessante dos encontros é que vocês apresentam também estudos de caso, né? Falam de tecnologia, de conhecimento, mas apresentam também estudos, né? Os cases são super importantes para a pessoa visualizar, né? Quem está lá visualizar o resultado.
Exatamente. Um diferencial dos nossos eventos é que nós trazemos uma apresentação para o tomador de decisão, para o pecuarista, em questão de mostrar o que tem de tecnologia, o que vem sendo feito, os números e os casos de sucesso, né? Para a gente compreender quais foram o passo a passo até que isso de fato fosse uma atividade consolidada dentro da propriedade. Dentro da implementação desse sistema, existe um investimento importante a ser feito. Então, a gente precisa entender como fazer esse investimento e se eu estou preparado para fazer. E quando a gente traz esses casos, a gente vê, muitas vezes eles comentam, olha, eu errei nesse ponto, na hora de fazer tal investimento, eu deveria ter feito assim, aprendi com a experiência. Então, esse debate, esses casos, acaba sendo uma ferramenta, né, de estratégia para quem está pensando também, né? Onde não errar, onde eu posso já ter um direcionamento melhor se eu tenho interesse de introduzir isso na minha propriedade. Vocês vão falar também, você falou de valores, vão falar de dados econômicos, apresentar para o produtor, por exemplo, o valor da implementação disso? Exatamente. Um dos pontos que a gente quer trazer é o custo disso, como implantar, as margens onde esse sistema costuma operar e os benefícios que ele traz, tudo melhorando a rentabilidade do negócio, né? Já que quando a gente fala de sistemas integrados, nós temos aí 3 cultivos, né? No caso, um grão, pode ser a soja, o milho e o boi, né? Nós temos 3 produtos, então é interessante entender o ganho cada um dentro deles e como isso melhora as nossas rentabilidades, né, no sistema. Ana, vamos dar o serviço antes de encerrar a entrevista. Qual o site que o produtor pode procurar para pegar mais informações e também fazer inscrição para o evento? Em todas as mídias da Scott Consultoria, tá? E no encontros.scottconsultoria.com.br. Lá nós temos toda a nossa programação, onde fazer as inscrições e tudo mais. E também, se o pessoal quiser tirar dúvidas, nós aqui da Scott Consultoria estamos aí abertos. É só entrar em contato com a gente. E as inscrições podem ser feitas até quando? Até o dia do evento. A gente, assim, existe a taxa de lotação, né? Mas a gente pede para que o pessoal procure fazer as inscrições o quanto antes para garantir a sua vaga. Mas até o dia 24, um dia que antecede os eventos, as inscrições vão estar em abertos. O que eu acho muito interessante do encontro é que são palestras rápidas, informações rápidas, né? Não fica uma coisa cansativa, fica uma coisa dinâmica e de muito conhecimento, né? Exatamente. As palestras costumam durar em média de 20 a 30 minutos para que a gente possa enfatizar o debate que vem no fechamento do bloco, que é onde nós trazemos esses cases, né, esses casos de sucesso, junto com os técnicos, no qual a gente discute e abre para a pergunta do pessoal que está com isso importante, que acaba enriquecendo muito ainda os blocos limitados, né? Muito obrigada pela participação e até a próxima. Gina, obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. E o DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. E agora é hora de conferir os principais destaques do portal DBO desta semana. Boa noite, Juliana. Boa noite, Renata. Boa noite para você que acompanha o Terra Viva DBO na TV. Vem comigo conferir alguns assuntos que são destaque no portal DBO. O Ministério da Agricultura prevê mudanças na estrutura da Secretaria de Defesa Agropecuária e do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que voltariam a ser geridos pelas superintendências de agricultura de cada estado, como acontecia antes da Operação Carne Fraca. E os fiscais agropecuários estão preocupados, já que essa mudança poderia abrir espaço para interferências políticas, como acontecia antes. No portal DBO você confere a apuração exclusiva feita pelo repórter Renato Vilela, que está acompanhando bem de perto esse assunto. Vamos dar um giro pelo portal para ver outros destaques. Boi no mercado futuro, investidores não residentes reduzem a aposta na queda após as seguidas altas na B3. Boi China sobe no mercado paulista. Pesquisadores desenvolvem primeira vacina contra a doença do carrapato.
E o boi gordo, hein? De real em real, o preço da arroba avança no mercado físico e, pela primeira vez, reverte um gráfico com quedas consecutivas acumuladas ao longo de 21 meses. Será que essa tendência é real e se mantém? Já que comparar com agosto e setembro do ano passado fica fácil, né? Foi quando a arroba atingiu as suas mínimas. Para saber mais sobre esse assunto, confira a coluna de Iberville Neto. E vem aí a entrevista da semana, o DBO Destaca, com Ivariz Júnior. Olá, amigos. Como todos sabem, o bovino que conhecemos não é uma espécie nativa da América. Todos foram trazidos por colonizadores, no nosso caso ibéricos, de Portugal e Espanha. Ocorre que, excluindo importações recentes, há deles taurinos com séculos no continente, submetidos à seleção natural, ainda que em grupos pequenos, mas totalmente adaptados. É o caso das raças Curraleiro Pé Duro, Pantaneiro e Crioulo Lagiano. Eles estão nas mãos de apaixonados, organizados em associações de criadores e trabalhados pela importante unidade científica da Embrapa Recursos Humanos Genéticos e Biotecnologia, Senagem, em Brasília, Distrito Federal. Para nos atualizar sobre a conjuntura dessas raças, nosso convidado de hoje é Alexandre Floriani, pesquisador do Senagem. Seja bem-vindo, mestre, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Ivariz. Por que precisamos cuidar desse patrimônio genético? O que existe neles para o nosso futuro? São raças seculares, né, que vieram aqui para o Brasil no período colonial, logo depois que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Desde lá, passaram a viver nos diferentes biomas que nós temos, principalmente com base em seleção natural. O que ocorre com isso? Acaba que as características adaptativas elas são levadas de geração a geração. Então, a gente acaba tendo animais com uma variabilidade genética bastante grande e convivem muito bem com o ambiente em que estão. Então, vamos falar um pouquinho do crioulo lagiano, né? Que características que os diferenciam? O crioulo lagiano ela é uma raça que chegou por São Vicente lá por 1534 e se consolidou na região sul do Brasil, né? No Planalto Catarinense principalmente. E de lá para cá acabou tendo características adaptativas. Então é um animal que possui uma ambientação ao frio, embora a gente já tenha dados de pesquisa que mostram também a sua capacidade de tolerância ao calor, e animais que são resistentes, são tolerantes a endo- e ectoparasitas, a doenças, animais que acabam aproveitando muito bem a disponibilidade de alimento daquela região, fazendo uma conversão muito interessante, e, por isso, são raças que a gente entende como estratégicas, né, a crioula lagiana, para a consolidação de uma pecuária mais sustentável, com utilização de menos insumos. Então, alternativas assim bastante promissora. E o curraleiro pé duro? O curraleiro pé duro é uma raça já adaptada ao semiárido, né? É uma raça, então, de menor tamanho, mas que, como diz, faz mais com menos, que a gente costuma dizer, né? Por ser uma região bastante quente e uma região árida com menor disponibilidade de alimento, é uma raça muito eficiente, né? Tem alguns animais de boa produção leiteira, né? Aí entre 7 e 8 litros por dia, até 10, e também caracterizada por uma carne bastante saborosa, né? Na verdade, todas essas raças brasileiras, tanto curraleiro, crioulo lagiano como pantaneiro, são raças de origem ibérica, taurinas, e por isso têm
essa característica aí de ter produtos diferenciados com relação a sabor, a maciez, essa carne aí que com certeza a população vai gostar muito. E o gado pantaneiro? O pantaneiro é bastante semelhante fenotipicamente com o curraleiro pé duro, mas ele se estabeleceu na região do Pantanal, que é uma região onde a gente tem períodos de mais água, né, com certo até alagamento em algumas áreas, e períodos mais secos. Então ele acabou se adaptando a essas condições, às doenças e aos parasitas locais. Então tem essa característica diferente da resistência dos cascos aí, né, a estar submerso em água. É um animal que consegue pastar colocando o focinho dentro da água, né, naqueles períodos mais alagados do Pantanal, e também que possui características interessantes aí em termos produtivos, né, com o aproveitamento da biomassa pantaneira e dessa qualidade aí do produto por ser um taurino que vive muito bem na região tropical. E como que é o trabalho do Senagem em relação às demandas dos criadores dessas raças, né, que precisam ganhar dinheiro, precisam tornar a sua pecuária rentável? Aqui no Senagem nós trabalhamos com o foco da conservação através da coleta de sêmen e de embriões de DNA para armazenagem em bancos genéticos, e estamos sempre articulando com o setor produtivo e apoiando na que a gente chama de conservação pelo uso, né? O que a gente acaba fazendo? A gente acaba recebendo essas demandas das associações, fazemos as cooperações técnicas e aí construímos um caminho de evolução aí para essas raças, para que a gente possa estar inserindo elas que são de pequena população, que estão algumas delas ameaçadas, né, dentro do setor produtivo, de forma sustentável e de forma que seja economicamente viável ao produtor rural. Que pontos que o senhor chamaria a atenção dos produtores de carne e leite para essas raças? Eu vejo essas raças como com grande potencial e uma muito boa alternativa para os sistemas produtivos sustentáveis, tanto em região tropical como em região subtropical. Essas raças, elas são taurinas adaptadas ao nosso ambiente. Isso quer dizer o quê? Que elas possuem características de carne dos taurinos, maciez, suculência, sabor, o marmoreio tão falado aí, né? E, junto com isso, trazem consigo características de adaptação ao ambiente. Tolerância ao calor, resistência a carrapato, aproveitamento das forragens locais, menos uso de insumo agropecuário. Então, nós entendemos que, até mesmo sendo criadas puras ou através de cruzamento industrial, porque a distância genética entre essas raças e os zebuínos, por exemplo, ou até mesmo outras raças taurinas é bastante grande, dá uma heterose muito interessante, com uma composição que a gente tem tido resultados bastante promissores e que tem chamado muito a atenção aí dos criadores que estão as utilizando. Falei aqui com o Alexandre Floriani, pesquisador da Embrapa, Unidade de Recursos Genéticos e Biotecnologia, Senagem, com sede em Brasília, Distrito Federal. Este foi mais um DBO Destaca. E daqui a pouquinho, logo após o Terra Viva DBO na TV, a entrevista completa estará disponível no portal DBO e também no nosso canal no YouTube. E antes de encerrar a minha participação aqui no Hoje no Portal, quero te fazer um convite. Você já conferiu a série de e-books de livros digitais produzidos pelos nossos especialistas? Basta você entrar no portal dbo.com.br e baixar o seu exemplar. É de graça, conteúdo pensado e produzido da forma que você precisa.
E já sabe, né? Tem muito mais pecuária no portal DBO para você se manter atualizado. Pelo celular ou pelo computador, acesse portaldbo.com.br. Uma ótima semana para você e a gente se encontra. Tchau. Combinado. E o DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. E vamos agora para as informações do mercado do boi gordo e as cotações nas principais praças do país. Nesta segunda-feira, o balanço do dia da Scott Consultoria apontou novamente um cenário de alta no mercado do boi gordo. Foram registradas variações em 10 das 32 praças apuradas em todo o país, sendo que em todas o preço subiu. Começando a lista de altas por São Paulo. Em Barretos e Araçatuba, o preço do boi e da vaca aumentou. Os machos saem por R$ 240 e as fêmeas por R$ 217, a prazo e sem descontar o fundo rural. Já em Minas Gerais, as altas ficaram apenas para as fêmeas. Na capital Belo Horizonte, a vaca subiu para R$ 218 e no norte do estado, R$ 217. No noroeste do Paraná, a cotação do boi subiu e agora o pecuarista só aceita vender por R$ 242. Em Rondônia, no sudeste do estado, alta geral. O boi custa R$ 198 e a fêmea R$ 180. No sul da Bahia, o macho aumentou para R$ 212. No oeste baiano, o boi sai por R$ 217 por arroba. E fechando o balanço da Scott, teve incremento nos preços do boi em Dourados e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nas duas praças, o macho é negociado por R$ 245. E o Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.